das Relações Exteriores. Eu poderia ficar aqui aplaudindo o Serra mais tempo, mas o maior aplauso que eu posso dedicar a ele vai ser trabalhar duro para seguir em frente com o seu trabalho, com a sua obra aqui, Serra. Seja certo disso. Senhores embaixadores estrangeiros, acreditados junto ao governo brasileiro, meu caro amigo Serra, ministros de Estado, chefes das Forças Armadas, presidentes dos tribunais superiores e membros do Poder Judiciário, meus queridos colegas parlamentares, que vejo aqui tão numerosos, do Senado e da Câmara, o secretário-geral de Relações Exteriores, senhores subsecretários-gerais do Ministério das Relações Exteriores aqui presentes, eu quero cumprimentar e agradecer imensamente a dedicação, o trabalho, o companheirismo da minha equipe, tanto no meu gabinete do Senado, quanto na liderança do governo. E queria também, meus amigos, esta é uma posse de político. Diplomatas não estranhem, mas quero cumprimentar os meus correligionários políticos, meus companheiros políticos que estão presentes aqui. Porque sem vocês, eu não teria chegado aqui. Quero cumprimentar vocês todos. E acho que quem me conhece não vai se melindrar se eu simbolizar todos na figura extraordinária deste irmão, que há mais de 30 anos me acompanha, com eficiência, com modéstia, com desinteresse, que é o Clóvis Chaves. Minhas senhoras, meus senhores, mais uma vez, Serra, nós estamos aqui nos encontrando nessa mesma estrada, nesta longa vida pública, que, como você lembrou, desde jovens nós resolvemos trilhar. E a cujo percurso nós dedicamos toda a nossa energia. Você é, sem dúvida, um dos líderes mais destacados da nossa geração. Eu tive a honra de trabalhar sob a sua direção na Prefeitura de São Paulo, no Governo do Estado de São Paulo, e testemunhei de perto, até mesmo com o sacrifício da minha rotina doméstica, às vezes com protestos da minha amada Gisele, testemunhei a sua devoção à causa pública, o seu amor ao trabalho, o rigor na administração, a sua capacidade de montar equipes e de entusiasmá-las, e a solidariedade fraterna que você dedicou a todos nós que trabalhamos com você. Seguramente esta é a lembrança que você deixa aqui entre os seus colaboradores do Ministério das Relações Exteriores. E agora, no Itamaraty, eu vou entrando e você vai saindo. Mas você deixa aqui um legado que constitui, isso para mim é um alívio, constitui uma base sólida para o cumprimento da missão que me foi atribuída pelo presidente Michel Temer. Você acabou de produzir uma prestação de contas que demonstra cabalmente o sentido da reorientação do Itamaraty nessa nova fase da vida brasileira e das relações internacionais do nosso país. Não preciso insistir sobre esses temas, embora vá abordá-los de passagem. A minha ação à frente do Ministério, na sequência e na atualização permanente dessa orientação, falarão muito mais do que eu poderia dizer nesse discurso de transmissão do cargo. O certo é que, com o mesmo denodo que você, eu trataria de assegurar que a nossa política externa esteja sempre alinhada com os reais valores e legítimos interesses nacionais. Eu, como você, Serra, como você, Aécio e tantos outros companheiros aqui, Macrista, talvez seja o mais antigo de nós da luta, participo de campanhas eleitorais desde 1982. Um vestibular a cada 4 anos. E eu me lembro, meus amigos, que cada vez mais o tema da política externa está presente
nos debates sobre a nossa política interna. Está cada vez mais presente na consciência dos brasileiros a ideia da inseparabilidade entre a política externa e a política interna. Sempre foi assim. E eu me permito uma lembrança da nossa história, e recorro a dois autores que, entre outros, assinalaram claramente essa conexão. Sinésio Sampaio Góes e, me permitam, Gabriela Nunes Ferreira. A definição do corpo da pátria. O que ele contém, quais são os seus limites, onde ele termina e onde começam dos seus vizinhos. Esta definição que garantiu foros de legitimidade à ação multissecular, na expressão de Sinésio, dos bandeirantes, religiosos, soldados e povoadores. Foi obra dos diplomatas e dos condutores da nossa política externa. Uma ação que foi levada a cabo com energia e paciência. E foi inseparável da própria consolidação do Estado Nacional. Os setores mais informados da opinião, nos primórdios da República, compreendiam muito bem essa conexão entre esses dois processos, interno e externo. E é o que explica, penso eu, entre outras razões, a imensa popularidade que desfrutou o Barão do Rio Branco. E volto aos dias recentes. Depois de lembrar as campanhas sucessivas de que participei, eu evoco a última campanha presidencial, em que eu tive a honra de ser candidato a vice-presidente, ao lado do meu querido amigo, desse extraordinário político, honrado, trabalhador, patriota, que é Aécio Neves. No calor dos debates, você se lembra, Aécio, na imprensa, no Congresso, onde quer que se reunissem eleitores nessa campanha apaixonante, despontava sempre a discussão sobre temas que, a rigor, dizem respeito à política externa. Como promover uma nova inserção mais competitiva nos grandes fluxos de comércio, de investimentos e de intercâmbio tecnológico no mundo globalizado. Como revigorar o Mercosul, afirmar o seu propósito inicial de se constituir uma área de livre comércio e multiplicar seus acordos com outros países e com blocos. Como valorizar aos olhos do mundo, e a começar aos nossos próprios olhos, o fato de sermos uma grande potência agroindustrial, as nossas conquistas ambientais e este extraordinário e belo passaporte que é a cultura nacional. De que forma poderemos fazer da nossa política externa um instrumento para buscar novas oportunidades para o desenvolvimento material do nosso país? Essa é uma exigência de sempre e particularmente premente para superarmos a atual crise que nos assola e que impõe, mais do que nunca, a distinção entre nossos interesses permanentes e os alinhamentos partidários e ideológicos contingentes. Reafirmo o que tem sido dito desde o início do governo Temer, por Serra e pelo presidente. A política externa tem que estar a serviço do país e não dos objetivos de um partido qualquer que seja ele. Não posso, nesse passo, meus amigos, assim como fez o Serra há pouco, deixar de lembrar a preocupação cada vez mais presente com a escalada autoritária do governo venezuelano, que esteve já na nossa campanha, Aécio, presente como um tema dos grandes debates que travamos. A nossa solidariedade irrestrita com aqueles que lutam pela liberdade nesse país de irmãos é a reafirmação do princípio constitucional da prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais do Brasil democrático. As preocupações que eu acabo de mencionar, que estão presentes em um amplo espectro de opiniões políticas,
Essas preocupações proporcionam uma base para um entendimento entre os atores da política nacional que ultrapassa esse entendimento os limites da atual situação e da atual oposição. Essa, aliás, é uma lição que tiro da minha presença e da minha atuação na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Quantas e quantas vezes, quando era eu de oposição e um companheiro, como por exemplo Jorge Viana da situação, e agora, ainda há pouco, como membro da situação e ele da oposição, quantas e quantas vezes, com ele e com outros, nós convergimos e conseguimos fazer muitas coisas importantes para o país na Comissão de Relações Exteriores e no Senado. Oxalá a nossa cultura política possa evoluir para que nós possamos estabelecer em torno de temas como esse, a defesa nacional, as relações exteriores, a defesa do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, os direitos humanos, plataformas comuns de atuação que nos unam acima das divergências que nos separam. Eu agradeço ao Michel Temer, ao presidente Michel Temer, a confiança que mais uma vez deposita em mim, primeiro como líder do governo e agora para ajudá-lo a conduzir a política externa. Eu conheci Michel Temer em 1963, quando entrei na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Nunca o perdi de vista. Somos colegas na Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e vinha conviver com ele mais de perto já no governo Montoro. Fui seu colega na Câmara, participei com ele da fundação do PMDB e Michel Temer, posso lhes assegurar, nunca mudou de lado no seu compromisso com a democracia, com a ordem jurídica, com a justiça em todas as suas dimensões e com os direitos humanos. É uma honra estar ao seu lado nesse momento em que constância, sem ceder às tentações fáceis do populismo, vem dando rumo ao Brasil, de modo a superarmos a crise e entregarmos em 2018 um país mais organizado institucionalmente, mais próspero, voltando a gerar empregos e respeitado cada vez mais na arena internacional. É uma honra, meus amigos, assumir a chefia do Itamaraty, uma instituição que tem dado ao país, ao longo da história, uma contribuição que a nação brasileira reconhece e respeita. Essa instituição é animada pela ideia de que uma boa política externa, como disse ainda há pouco o Serra, deve conciliar a primazia do interesse nacional com o papel que cabe a um país da estrutura do Brasil, por suas dimensões, seu peso, sua história, como membro da comunidade internacional. O Brasil anseia por seu desenvolvimento pleno e os brasileiros demandam a aceleração desse processo. Nós encaramos a interação com os demais povos e com as economias de todo o mundo como um veículo para o progresso. Estamos prontos, pois, para ampliar e aprofundar a nossa participação integrada na economia mundial por meio de negociações que produzam resultados equilibrados e atendam aos interesses de todas as partes. Como Serra, acredito que não podemos fazer prova de ingenuidade voluntarista e de curto prazo em concessões unilaterais. Reciprocidade é a palavra-chave, e não apenas na frente econômico-comercial. E quero dizer que isso sempre foi assim na política externa brasileira. Até mesmo no tempo daquele que é o avô dos nossos diplomatas, Alexandre Gusmão, que foi quem, em nome do governo português, negociou com o Império Espanhol a solução de alguns conflitos que perduraram ainda por algum tempo, mas uma solução que deu ao Brasil a forma que ele mais ou menos tem hoje. Reciprocidade. Querem a colônia do Sacramento? Pois bem, pois reconheço então a legitimidade da nossa posse, das minas de Cuiabá, do Guaporé, o Vale do Amazonas. É assim que tem que ser, numa política externa adulta de um grande país como o nosso. Pretendemos
intensificar o trabalho da promoção comercial, promoção de investimentos, reforçada pela vinculação da Apex ao Itamaraty, que foi uma prioridade central no governo, na gestão Serra, inclusive com essa dimensão de agregarmos a agenda da pequena empresa, inicialmente na Argentina, com a Argentina e depois com o Mercosul. Aliás, o inquieto foi o que você disse, embaixador... Foi inquieto? Foi inquieto que você disse, o Jaguaribe? O inquieto embaixador Jaguaribe já está em contato com o insistente presidente do SEBRAE, Guilherme Afif, e nós ainda, nessa semana, esperamos ter uma reunião para tratar desse assunto. Meus amigos, eu não quero insistir, chover no palhado, em temas que todos nós reconhecemos e que constituem um ativo importante do Brasil nas nossas relações internacionais. O nosso poderio agroindustrial, a nossa matriz energética limpa e diversificada, a nossa presença positiva, agregadora nos organismos internacionais, a credibilidade que nós conquistamos desses organismos, ainda mais porque nessa gestão nós começamos a pagar contas atrasadas, o que era um motivo de profundo constrangimento para os diplomatas que atuavam nessas organizações internacionais. A inadimplência contínua e reiterada. Eu não vou me referir também a toda a nossa atuação nos organismos internacionais dos quais já participamos, as oportunidades novas que nós haveremos de encontrar para ampliar as oportunidades que atendam às nossas aspirações, os valores e interesses do Brasil na nossa região, a consciência de que o Brasil é um ator global e que, portanto, tem que conduzir, a sua política externa tem que ter a marca do universalismo, sem esquecer, evidentemente, a prioridade do nosso relacionamento com as nações da América do Sul, da América Central e o conjunto das nações da América Latina e do Caribe. Amanhã mesmo eu vou viajar para Buenos Aires, onde teremos um encontro com chanceleres da Argentina, Paraguai e Uruguai. É uma tradição, uma boa tradição, o chanceler que assume fazer a sua primeira viagem à Argentina. E eu não poderia deixar de lembrar aqui o legado importante, Serra, do presidente Sarney, que, presidindo o Brasil com Alfonsín na Argentina, virou uma página de conflitos muito antigos, ainda que vinham do tempo do Império Espanhol e do Império Português. E transformamos uma rivalidade numa cooperação frutífera, inclusive numa área delicadíssima, que é a área nuclear. Nós temos uma cooperação nuclear com a Argentina, que é um exemplo de cooperação entre dois países, um exemplo mundial, não é? E, a partir dessa conversa, já com base em entendimentos anteriores, caminharmos no sentido de uma aproximação maior com os países da Aliança do Pacífico. Amanhã mesmo terei um encontro com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, para dar seguimento a esta agenda importante, inovadora, que é a cooperação entre o Itamaraty, Ministério da Defesa, no sentido de reforçarmos o entendimento com os países vizinhos no combate ao tráfico de armas e ao tráfico de drogas. Tema que esteve presente na nossa campanha, Aécio, e nas suas campanhas à presidência da República, Serra. Quero registrar também que encaro com otimismo o fato de que o nosso relacionamento com a Europa está prestes, espero eu, a adquirir uma nova dimensão. O acordo entre o Mercosul e a União Europeia está na ordem do dia e poderá propiciar um salto qualitativo enorme em nossas relações com a Europa e que, por isso mesmo, não pode ser visto apenas como degravação
de algumas linhas tarifárias. Ao falar da Europa, não podemos deixar de mencionar o leste europeu e a Rússia, parceiro tradicional que continuaremos a valorizar. Ainda há pouco ainda, Ana Amélia, minha colega Ana Amélia, também muito atuante na Comissão de Relações Exteriores, se referiu à necessidade de termos uma presença muito dinâmica, constante, na Ásia, não apenas na China, no Japão, mas nos países do sul do Pacífico, onde há pouco tempo ainda esteve o ministro Blairo Maggi numa turnê de grande sucesso e abriu grandes perspectivas para a exportação dos nossos produtos agropecuários. Meus amigos, eu não quero me estender mais, mas também quero insistir numa prioridade da nossa gestão, que é um novo patamar de relacionamento com a África. Tem razão, Serra. A África é um país em transformação rápida, em crescimento acelerado, que nas últimas décadas cresceu quase o dobro da América Latina, e as lideranças africanas mais expressivas têm afirmado com insistência que não querem compaixão assistencial, mas querem investimentos, querem parcerias, querem negócios que têm maior densidade e atualidade às nossas relações que são tão antigas. Meus amigos, o Brasil continuará um país aberto aos estrangeiros. E mais ainda, porque a nova lei de imigração, que teve um tratamento, que me autoria, que teve um tratamento na Câmara dos Deputados, da nossa futura presidente da Comissão de Relações Exteriores, que está aqui ao meu lado, Bruna Fullan, do PSDB, e do nosso amigo Orlando Silva, do PCdoB, nós conseguimos chegar a um texto que agora está no Senado e que será uma mudança significativa na concepção da legislação sobre estrangeiros. Substituir o receio pela acolhida. O Brasil continuará sendo um país de acolhimento, e cada vez mais, assim como é um país de asilo. Eu fui, Serra, como você, eu vivi no exílio, sob a proteção da Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados e Apátridas, e também das respectivas das legislações dos países onde fomos viver. Eu conheço a condição do exilado, como você conhece. É uma ferida que não se fecha nunca. Nunca. Está sempre presente. O Brasil tem hoje uma das legislações mais acolhedoras em relação aos refugiados. Porque nós introduzimos no conceito de refugiado não apenas aquele que é vítima individual de uma perseguição, mas aquele que, em razão de uma sua etnia, da sua religião, da sua crença filosófica, ou da nacionalidade de um país em guerra, ele é engolfado nessas grandes tragédias de violações maciças de direitos humanos. A legislação brasileira reconhece, a partir da mudança introduzida no governo Fernando Henrique e com a minha relatoria, essa condição de refugiado a quem se encontra nessa dramática situação. Meus amigos, eu quero concluir com uma mensagem de compromisso ao Corpo de Servidores do Itamaraty. Eu primeiro quero dizer a vocês que aprecio muito a circulação de ideias. Vocês terão em mim um ministro disposto a ouvir, a colher sugestões, destravar as línguas. Eu gostaria de receber telegramas que não constassem apenas de notícias de jornal, ou pouco trabalhadas. Eu quero receber análises, propostas. Não vou fazer como Mao Tse Tung, Serra, a campanha das 100 flores, todos se lembram disso.
em 1956, por aí, Mao Tse-tung resolveu fazer o povo falar, sobretudo os intelectuais. Vamos destravar as línguas, vamos exprimir os seus pontos de vista. A China não pode ser um país que siga uma só doutrina. E aí as pessoas começaram a falar. Eu quero que desabrochem sem flores, mas ninguém será acusado de revisionista burguês, porque esse anátema não existe mais no Brasil e nem na China moderna. Mas o que eu quero é realmente estabelecer, dentro, evidentemente, daquelas circunstâncias dessa casa tão bem estruturada e organizada, um diálogo franco em que eu possa receber de todos vocês, meus colegas, as contribuições que possam nos servir para estarmos permanentemente aprimorando o nosso trabalho, inclusive afastando formalismos e rotinas que acabam por emperrar a ação. A política externa, todos nós sabemos, é uma política pública, estratégica, prioritária, da qual o Brasil vai necessitar cada vez mais. É uma política cuja execução exige a integração de Itamaraty com outras áreas de governo, especialmente, para me referir a uma polêmica recente, no que tange ao comércio exterior, com o Ministério da Indústria, do Comércio e do Desenvolvimento, e sempre sob a alta direção do Presidente da República. Política externa é o honroso ofício dos servidores do Itamaraty, e a partir de hoje é meu também. Muito obrigado a todos. Obrigado pela